TVC. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, a gente já começa com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Ótima semana para todos nós, né? Começamos aí a semana com muita notícia. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Nosso e-mail está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também o nosso WhatsApp DDD de Petrópolis 24 99323 4567. Esse aí todo mundo já gravou, né? É. Não se esqueçam das nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram e YouTube. Você pode acessar, participar conosco ao vivo e ver toda a programação da TVC. E olhem só, em Petrópolis o dia amanheceu gelado, com céu azul e algumas nuvens, mas bem frio. Você vê imagens hoje bem cedinho, estava ali querendo amanhecer, né? O inverno está chegando e está amanhecendo tarde, né? Pois é, e o friozinho cada vez mais, né? Cada vez mais. Vamos às notícias desta segunda-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Operação Fronteira Fechada 2 reprime crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas. Brasil lidera entre os países com a maior produtividade agropecuária por emissão de gases de efeito estufa. Nestlé é notificada por suposta propaganda enganosa em embalagens. O Senado começa debate sobre o uso da inteligência artificial. CPTrans anuncia início da sinalização das ruas para Baunfest, em Petrópolis. E por falar em CPTrans, Ministério Público dá parecer favorável ao afastamento do presidente da entidade. E mais, em Petrópolis, pessoa autista pode solicitar carteirinha. Agora, no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos a nossa edição com a leitura do nosso jornal, a versão digital do Correio da Manhã. Você pode verificar acessando o nosso site, jornal correiodamanhã.com.br. Lembrando que nós já estamos nas bancas aí, em alguns lugares do estado, né? Exatamente. Vamos aos destaques da primeira página. Em um só dia, festival de homenagens a Gilmar Mendes no Rio. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. E um alerta na página 8, na nossa página especial, coronavírus ou gripe. Veja as diferenças entre as doenças. Lá você vai poder ver todos os sintomas entre uma e outra doença, comparar e poder tirar suas dúvidas. Ainda sobre esse assunto, 6 capitais monitoradas pela alta de Covid. Na página 5, em economia, Rio deve faturar 800 milhões no Dia dos Namorados. Tem também o internacional. O presidente da Ucrânia teme falta de investimentos. Na página 4, em política e nacional ainda, Senado deve analisar hoje limitação do ICMS dos combustíveis. Votação super importante hoje e nós amanhã com certeza traremos aqui os resultados dessa análise no Senado. Temos também os destaques do esporte e do segundo caderno. Vamos agora à nossa página 2, a página de opinião, com a leitura do nosso editorial pela Nana Grace. A vocação turística do Rio vai além da capital. A inauguração do Batalhão de Turismo em Miguel Pereira não apenas reforça o trabalho que o prefeito André Português vem fazendo na cidade, transformando-a na Gramado Fluminense, como também prova que o Rio tem uma vocação turística muito além da capital. Claro que Copacabana, Pão de Açúcar, Cristo Redentor e Jardim Botânico têm o seu charme e glamour, mas o estado tem outras cidades importantes além da capital fluminense.
A própria região serrana, principalmente nesta época do ano de frio, é um chamariz para muitos casais e amantes de uma vida mais tranquila e sossegada. Ainda mais tendo vários festivais em Petrópolis. No Centro-Sul fluminense, além da própria Miguel Pereira, pode-se destacar também Pati do Alferes, com a tradicional Festa do Tomate, que movimenta bastante a cidade agora no mês de junho. No Vale do Café, em Valença, Vassouras e Barra Mansa, os tradicionais hotéis fazenda que sempre atraem famílias e curiosos pelos casarões e histórias da época colonial e imperial das plantações de café no Rio. Na Costa Verde, a exuberância e a beleza natural de Angra dos Reis e Paraty, que também tem um cunho histórico pelo Caminho Imperial e Rota do Ouro. A Costa do Sol, antiga região dos lagos, além das praias de Búzios e Cabo Frio, também deve ser destacada Araruama e sua grande lagoa, além de Saquarema. Ou seja, o Rio tem seus atrativos além da capital para todas as tribos possíveis. E tudo isso tem o dedo da Secretaria de Estado de Turismo, que tanto na gestão de Gustavo Tutuca quanto na de Sávio Neves, vem fazendo um trabalho digno da promoção de todos os destinos turísticos fluminenses, fora da capital e em todas as feiras nacionais e internacionais possíveis, atraindo mais pessoas para o interior e movimentando a economia destas cidades que precisam tanto do setor para crescer nesta retomada dos serviços depois do período mais crítico da pandemia. Bom, vamos então agora à página 3 com a coluna do Magna Vita. Vamos à primeira nota, zum, 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 TCE junino. A fogueira junina vai arder na próxima semana com a votação do TCE. Se continuar a divisão entre os deputados Rosenberg Reis e Márcio Pacheco, quem vai acabar sendo eleito é Valceasa, consolidando a força dos mamões e, segundo ele, das espigas de milho grande, os únicos milhões da sua vida. Olha. Aliás, é época de canjica e outras iguarias à base de milho. Olha, nas fotos hoje da coluna do Magna Vita, um evento de sexta-feira em destaque. Foi o lançamento de um livro no Fairmont, no Hotel Copacabana. O livro é o Saúde e Prevenção, pela editora Rocco. O evento teve a presença de médicos e empresários do ramo e também de outros empresários. Em destaque aqui, só de uma das fotos, Beth Dalcomo, Margarete Dalcomo, da Fiocruz, né, nossa pesquisadora e pneumologista de grande destaque panorama nacional, e Dara Gurfinkel, também na foto junto com elas. O livro em questão, lançado, teve a presença de vários outros médicos, né, no evento. Henrique Pascati e Marie Arnaldi, por exemplo, Gilberto Uruhai, bisneto, e Yang Heu. Então, várias personalidades ali. Para você saber mais sobre o lançamento desse livro, entra no nosso site lá, jornalcorreidamanhã.com.br, que vocês vão ver todas as fotos e também todas as notinhas do lançamento desse livro na coluna Magna Vita. Exatamente. Vamos então agora às notícias ali do pinga-fogo da coluna do Código Magna Vita, tem o principal, né? Exatamente. Gilmar Day. O ministro do STF, Gilmar Mendes, terá a segunda, dia 13, dedicada ao reconhecimento do seu prestígio no Rio. A agenda começa com um almoço na Associação Comercial na Candelária, com casa lotada. Às 16 horas, em convite assinado conjuntamente pelo presidente do TJ, Henrique Figueira, presidente do TRE, Elton Martinez Carvalho Leme, governador Cláudio Castro, presidente da LERJ, André Siciliano, prefeito Eduardo Paes, presidente da Câmara, Carlo Caiado, presidente da OAB, Luciano Bandeira, e pela diretora-geral da EMERGE, Cristina Tereza Gaulia, para a aula magna aos juízes aprovados no ingresso de magistratura de carreira. Observem que a lista de homenagens a Gilmar Mendes inclui todas as instâncias do Poder Estadual e Municipal, incluindo a ACRJ, fato inédito na história fluminense. E continua, Gilmar Mendes Day 2. Durante a solenidade, com todos os presidentes de poderes, Gilmar Mendes receberá a comenda do TRE-RJ, a medalha Tiradentes, concedida pela ALERJ, e o título de cidadão carioca, aprovado pela Câmara Municipal.
Nunca uma personalidade nacional recebeu uma demonstração de prestígio semelhante em uma solenidade no Rio. Gilmar Day 3, completando este ciclo de homenagens, o prefeito Eduardo Paes receberá à noite o já então novo cidadão carioca para um jantar fechado. Outra nota agora da coluna, também no Pinga Fogo, BRT. Corajosa oposição do primeiro escalão da prefeitura de chancelar o resultado do pregão que favoreceu a Ipiranga no fornecimento de diesel para a frota do BRT. Vai terminar em briga na justiça. Esse foi um caso bem falado dentro da coluna do Magna Vita. Outra notinha: descaso. O centro da cidade mais turística do estado do Rio, Petrópolis, está com uma grande população de rua no seu centro. Algo que chama atenção. Será que os programas sociais da prefeitura de Rubens Bom Tempo não estão funcionando? Realmente a população de rua está grande, bastante. Inclusive eles têm feito até fogueira, né? Nas praças da cidade, né? Câmeras flagraram moradores de rua fazendo fogueira, né? Porque está frio. Se aquecer, né? O frio, verdade. Nas praças da cidade. Cadê Complicado. a política social, né? Vamos ver. Falando em política, vamos à página 4, política. ICMS dos combustíveis na pauta desta segunda. Parecer sobre o projeto foi lido no Senado Federal. O senador Fernando Bezerra fez a leitura do seu parecer na última quinta-feira sobre o projeto que estabelece um limite máximo de 17% para a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que incide em itens como combustíveis, energia e comunicações. A proposta será analisada pelos parlamentares hoje no Senado. Vamos então aos destaques de nacional. 6 capitais sendo monitoradas. Concentração da Covid-19 aumenta nos esgotos de 4 capitais. Um novo aumento nos casos de Covid-19 entre a população também se reflete nas redes de esgoto das cidades. A Agência Nacional de Águas tem monitorado e acompanhado as cargas virais e concentrações dos vírus no esgoto de 6 capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. Dessas, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Fortaleza apresentaram aumento da presença do vírus. Gente, realmente, né, água e esgoto são coisas fundamentais que têm que ser vistas, né, principalmente nos grandes centros, né? Exato. E a Ana vem monitorando isso aí já há algum tempo. Eu queria só dar um destaque ainda nessa página. Justiça derruba a decisão sobre a atuação da PRF. Nós falamos aqui, foi um caso bem divulgado dentro do estado do Rio de Janeiro. Você viu também a atuação da PRF em ações conjuntas com a Polícia Civil ou Polícia Militar. Então o TRF2 derrubou essa decisão e entendeu que a atuação da PRF está dentro da lei. Então agora a PRF pode atuar novamente com força conjunta. Outro destaque: São Paulo confirma segundo caso de varíola dos macacos. Então tá aí mais esse destaque da Editoria Nacional. Vamos agora à página 5, Economia. Dia dos Namorados robusto. Pesquisa da FEComércio revela que data movimentou 807 milhões de reais. Importante aí para o comércio, setor de serviços, que vem tentando cada vez mais se recuperar. O Dia dos Namorados deve movimentar este ano 807 milhões na economia fluminense, de acordo com o Instituto FEComércio de Pesquisas e Análise. No ano passado, a movimentação financeira foi de 772 milhões. Com isso, o volume a ser injetado na economia deve ser 5% superior ao do ano passado. Que bom, boa notícia para a economia do estado fluminense aí. Vamos agora à página 6, Rio de Janeiro. Estado alerta para vacinação. A Secretaria de Saúde já converteu 30 leitos para tratamento da Covid. Então, a 4ª edição do Panorama Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra um cenário com tendência de crescimento dos indicadores precoces de Covid-19, mas com solicitações de leitos ainda em patamares baixos. A análise considera os dados registrados na semana de 29 de maio a 5 de junho. Tem duas outras destaques ali no Rio de Janeiro. O programa Florescer apoia cultivadores de flores
E outro destaque, FAPERJ lança edital com incentivos de 40 milhões. Na página do Estado do Rio, BP Tour em Miguel Pereira, cidade prova sua vocação turística com a chegada do batalhão. O prefeito de Miguel Pereira, André Português, inaugurou os 2 postos do batalhão de policiamento em áreas turísticas, BP Tour, fora da capital. Um em Governador Portela e outro no centro, ao lado do Espaço da Criança. Na foto ali, o prefeito André Português com o secretário Sávio Neves. Agora eu vou ali do lado, nessa página ainda, né? Correio Fluminense. Olha só, Palácio de Cristal. Olha essa notícia. Imaginei que você iria falar também, porque... Eu achei um absurdo, mas vamos ler a notícia. Com a recuperação do Palácio de Cristal em fase de conclusão, a novidade da reforma já pode ser vista em meio aos canteiros do jardim. O piso Full G, não sei se se fala assim. Também não, eu desconheço. Antiderrapante, ou seja, o piso antiderrapante e permeável de quartzo, granito e outras pedras naturais aglutinadas com resina, mais confortável do que a pavimentação anterior de pedriscos. O Full G está sendo construído nos quase 600 metros do passeio ao redor do monumento, que totaliza uma área de 2,2 mil metros. O palácio restaurado tem previsão para ser entregue em agosto. Eu não sei se o Master consegue ampliar essa foto, porque antes... Você vai dar um pouquinho mais ali para a gente ver ali do a lado? Foto do Palácio de Cristal. Mas realmente o passeio ali, onde a entrada está todo destruído, né? A gente vê que está rachado na foto. Não, na verdade, o que acontece? Onde antes era terra e verdade, onde antes era terra e colocavam pó de pedra, agora eles colocaram esse piso. Parece um asfalto, botaram esse piso, né, que... Não tá estético, né? Não, gente, é um patrimônio histórico. Como é que eles pegam a parte do jardim e colocam porque para mim, que desconheço, é um concreto. Eles estão falando bonito, né? Uma pavimentação com pedras naturais aglutinadas, com resina, quartzo, granito e outras pedras, né, naturais. Tem um monte de nome bonito, mas na verdade para mim é um concreto que passaram ali. Como pôde o IPHAN permitir concretar, colocar um piso desse no Palácio de Cristal? Será gente, que isso passou por uma... Eu acredito que sim, porque o IPHAN está de olho nessas... Né? O IPHAN está de olho nessas intervenções do Palácio de Cristal, né? Mas... Por isso até que as obras ficaram embargadas por tanto tempo, porque o IPHAN pediu um arqueólogo para ver tudo que foi encontrado, que estava sendo encontrado lá durante a reforma. Agora, colocar esse piso, que tem um nome bonito, mas para quem é leigo, como eu, né, na parte urbanística, né, para mim é concreto. Como? E cara, não ficou estético ali. Não, né? E descaracteriza totalmente o Palácio de Cristal. Ponto turístico lá da época. Imagina a Bauer agora, tipo assim, não faz nenhum sentido colocar um piso desse num lugar que é tombado, que é patrimônio da cidade, que tem todo um apelo turístico, porque eram ali que os colonos alemães se reuniam. Gente, eu fiquei assim chocada com essa notícia. Chocada. Pois é. Gente, esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, mas se você quiser olhar todo na íntegra o nosso jornal, nossa versão digital, entra no nosso site jornalcorreidamanhã.com.br ou pode procurar ele agora nas bancas aí para você pegar ele na mão aí e poder folheá-lo. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Brasil lidera entre os países com a maior produtividade agropecuária por emissão de gases de efeito estufa. E você vai ver também que a Nestlé é notificada por suposta propaganda enganosa em embalagens e a gente volta já já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina.
Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. A Força Tarefa de Segurança Pública no Acre deflagrou a Operação Fronteira Fechada 2 para reprimir crimes cometidos por organização criminosa e de tráfico de drogas. Na ação, 80 policiais cumpriram 28 mandados judiciais nas cidades de Plácido de Castro e Rio Branco, ambas no Acre, bem como no sistema prisional desta capital, dos quais 10 foram de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. Durante as investigações que iniciaram em março de 2021, após a deflagração da Operação Fronteira Fechada 1, a Força Tarefa detectou novas lideranças da organização criminosa em atuação na cidade de Plácido de Castro. Ademais, foi possível identificar que a maior parte dos diversos pontos de comercialização de entorpecentes naquele município são gerenciadas por essa organização. Os envolvidos vão responder pelos crimes de integrar organização criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A investigação, conduzida pela Força Tarefa de Segurança Pública, composta por policiais federais, civis e militares, foi denominada de Fronteira Fechada 2, em alusão à cidade de Plácido de Castro, no Acre, por ser local estratégico e fronteiriço ao país vizinho, Bolívia, em que reside a maior parte dos investigados. O Brasil lidera entre os países com a maior produtividade agropecuária por emissão de gases de efeito estufa. Os dados foram apresentados na última semana no seminário Agricultura, Pecuária, Energia e o Efeito Poupa Floresta. Segundo pesquisa do IPEA, em 2020, o Brasil produziu mais de 148 toneladas de produtos pecuários e mais de 2.000 toneladas de produtos agrícolas por unidade de emissão de gases de efeito estufa. O resultado é bem mais positivo do que o dos países concorrentes no setor, como Alemanha, Argentina, Canadá, China, Estados Unidos, França e Índia. Segundo o coordenador de estudos em sustentabilidade ambiental do IPEA, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, o avanço da produtividade sustentável se deve ao investimento em tecnologia, já que o setor agropecuário brasileiro, desde a década de 70, se transformou de forma que a produção agropecuária cresceu exponencialmente. De acordo com os dados mais recentes do levantamento do IPEA em 2019, o Brasil apresentou o maior percentual do seu território coberto por florestas nativas em relação aos principais países competidores, 58,5%. O estudo destaca também o efeito poupa-floresta ou poupa-terra, que é o maior aproveitamento de terras já destinadas ao agronegócio por meio do investimento em tecnologia. O Brasil também é líder em poupa-florestas, já que em 2020 poupou 43% da vegetação nativa com o aumento da produtividade e aproveitamento de áreas já destinadas ao agronegócio. O efeito poupa-floresta é fundamental para garantir a segurança alimentar associada à preservação ambiental. Todo este estudo está disponível na íntegra no site do IPEA por meio de nota técnica. A empresa alimentícia Nestlé Brasil foi notificada na última semana pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública por suposta propaganda enganosa na embalagem de biscoito da marca. A notificação pede esclarecimentos sobre informações distintas nos rótulos de biscoitos e na composição dos alimentos. Os produtos investigados são aveia e mel, Nesfit leite e mel, Nesfit cookie cacau e Nesfit matinal mel com amêndoas. A denúncia aponta uma suposta propaganda enganosa, uma vez que as embalagens sugerem que os biscoitos contêm mel, mas não há o alimento na composição. Para a Senacom, a empresa vai precisar comprovar o porquê de ter usado
atualizado as imagens nas embalagens. A empresa tem 10 dias para prestar esclarecimentos devidos. O objetivo é que eles ofereçam informações corretas e adequadas aos consumidores sobre, em especial, a quantidade de açúcares adicionados e açúcares totais conforme a regulamentação de rotulagem nutricional de alimentos embalados, como determina a Anvisa. Caso a Nestlé não responda dentro do prazo, que é contabilizado a partir do recebimento da notificação, um processo administrativo contra eles pode ser instaurado e, após a defesa, caso seja condenada, a Nestlé terá o direito de recorrer da decisão. A Nestlé informou em nota que até o momento não recebeu comunicação oficial da Senacom. Em relação aos produtos mencionados, o mel faz alusão ao produto como referência de sabor e as embalagens contêm a informação imagens ilustrativas. A companhia reforça ainda que cumpre todas as legislações e normas brasileiras em relação aos seus produtos e embalagens e que reavalia rotineiramente seu portfólio de acordo com os padrões de nutrição, saúde e bem-estar nas mais diferentes fases da vida das pessoas para garantir que os produtos as ajudem a atender às suas necessidades nutricionais e uma dieta balanceada. O Senado começa a discutir a criação do marco legal da inteligência artificial. Entre os objetivos está o uso da tecnologia pelos municípios com a intenção de melhorar a gestão, economizar recursos e oferecer melhorias a serviços à população. O projeto de lei 21 de 2020, de autoria do deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, já passou pela Câmara de Deputados e agora aguarda a apreciação dos senadores. O passo inicial foi dado com a criação de um grupo de trabalho criado pelo relator senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Além do uso da inteligência artificial pelo poder público, por empresas, entidades diversas e pessoas físicas, o texto estabelece princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para a inteligência artificial. Na última semana, Eduardo Bismarck coordenou o seminário Gestão Inteligente e Cidades Digitais, promovido pela Frente Parlamentar Mista de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, direcionado principalmente aos gestores municipais. O objetivo, segundo o deputado, foi justamente levar essa pauta às cidades, atualizá-las sobre a possibilidade de usar a tecnologia para trazer melhorias para a gestão, tanto no viés de economia de dinheiro público, quanto no viés de melhor atendimento ao cidadão, assim como promover melhorias para a vida das pessoas. A comissão deverá considerar as novidades da legislação brasileira em relação ao direito à proteção de dados, além dos exemplos internacionais no estabelecimento de diretrizes para o uso ético da inteligência artificial, como no âmbito da União Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O grupo de trabalho tem ainda em sua pauta a criação de regras para o recebimento de sugestões da sociedade civil e a realização de seminários e audiências públicas sobre inteligência artificial e de como ela pode ajudar a melhorar a gestão dos municípios. E vamos agora ver o que rolou no esporte durante o fim de semana. E para isso eu chamo o nosso repórter direto da redação, o Richard Stolzenburger. Richard, muitas emoções nesse fim de semana? Oi, Roberta, vou falar, teve emoção sim, oi para o Jorge e também a todos que nos acompanham. Vamos falar sobre o Vasco, que ganhou ontem numa partida acirrada contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco foi auxiliado ali pela torcida, foram 63 mil pessoas que foram acompanhar o jogo e que fizeram o Cruz Maltino aí levar a melhor no confronto. 1-0 foi o resultado final. Esse jogo, o gol, na verdade, foi marcado pelo Getúlio, o atacante do Vasco, que inclusive já estava 17 partidas sem balançar as redes. Vamos para o futebol internacional, porque o Manchester City apresentou o atacante norueguês de 21 anos, Haaland. O contrato dele vai até 2027. E, Roberto, o salário não é nada mais, nada menos do que R$2.300.000 por semana. Para tirar o jogador do clube, outro vai ter que pagar pelo menos entre 325 milhões e 400 milhões de reais, que é a multa rescisória do jogador. Ele comentou que está muito honrado, contente e que quer marcar gols e crescer como profissional na equipe de Manchester. Ainda sobre futebol internacional,
Hoje, a IFAB, que é a entidade que regula as regras da Copa do Mundo, vai decidir se as seleções poderão levar 26 jogadores. Além disso, vão decidir também a questão se haverá 15 atletas no banco de reservas. A gente lembra que as 5 substituições já serão realizadas a partir dessa Copa do Mundo. Tradicionalmente, eram 3. E a Copa do Mundo no Catar, como a gente já informou, vai ser realizada no período de novembro por conta da temperatura lá no Catar, que nesse período de junho e julho é muito quente, o que traria aí um cansaço físico muito grande aos atletas. Vamos mudar um pouco sobre o assunto, vamos falar sobre Fórmula 1. Isso porque a RBR se destacou no prêmio do Azerbaijão. Os 2 pilotos, Max Verstappen e também Sérgio Pérez, subiram ao pódio em primeira e segunda colocação, respectivamente. A equipe foi muito elogiada, inclusive. Diferentemente da Ferrari, por exemplo, que os 2 pilotos da escuderia italiana abandonaram a corrida por conta de problemas no carro. A Ferrari não está conseguindo aí bons resultados, pelo menos nessa temporada de 2022. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. E olha que salário, né? Do Haaland, nossa. E você vai ver depois do intervalo que pessoa com transtorno do espectro do autismo pode solicitar carteirinha especial em Petrópolis. E você vai ver também que o mês de junho é voltado para a conscientização de doenças oculares em animais. Voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes tem feito ações de revitalização nas ruas desde março e, desta vez, anunciou o início das sinalizações para organizar o trânsito para a Bauerfest. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, anunciou que vai iniciar a sinalização das ruas de Petrópolis para organizar o trânsito para a Bauerfest, a tradicional festa do colono alemão, que vai ser realizada em agosto no município. Vamos começar agora as ações já prevendo a Bauerfest da sinalização turística, né? Junto com a secretária de Turismo, minha amiga Silva Guedon, já está em conversa com o nosso departamento, as diretorias, para a gente fazer toda a sinalização, desde o pórtico do Quitandinha e do pórtico do Bingen até o centro histórico. As ações de revitalização no município estão em andamento desde março, com os serviços de sinalização horizontal das áreas onde o estacionamento é proibido, a área de estacionamento dos ônibus de turismo e com atenção especial para as vagas de pessoas com deficiência e idosos, além de faixas de pedestres que já estavam apagadas por tempo de uso. O objetivo é dar fluidez no trânsito, já que algumas ruas permanecem interditadas. Ainda de acordo com a CPTrans, em 3 meses de ação, mais de 900 placas foram produzidas, 200 faixas de pedestres pintadas, além da sinalização horizontal e vertical que foi refeita. E a gente vem sinalizando a cidade como um todo, né? Nós sinalizamos a Queller, sinalizamos todo o entorno da Catedral, a Vila Militar, o Bingen, a Mosela, Posse, Pedro do Rio, Itaipava, Correias. Fizemos a sinalização na rua Nelson de Saerp, onde a gente já está deixando ela como mão dupla, e a gente vai fazer toda a sinalização agora no Alto da Serra, no final da avenida, aqui na Paulo Barbosa e na Caldas Viana, e para poder estar entregando para a população. Para
Para solicitar a implantação ou a revitalização da sinalização na rua, basta ligar para o canal de atendimento da CPTrans, pelo número 24, né? Nosso DDD aqui em Petrópolis, 2237-1703. E por falar em CPTrans, o Ministério Público deu parecer favorável ao afastamento de Jamil Sabrá, que nós vimos na reportagem anterior, do cargo de diretor-presidente da entidade. Uma ação popular foi protocolada no dia 17 de maio pelo vereador Marcelo Lessa, trazendo o Sabrá e o prefeito Rubens Bontempo como réus. A ação aponta que a CPTrans desrespeitou o intervalo de 36 meses entre o desligamento de Sabrá do Partido Social Cristão e com a nomeação como diretor-presidente da CPTrans. No parecer do Ministério Público, é destacado ainda que a nomeação de uma pessoa com vínculos políticos para o cargo pode permitir o uso da empresa para fins eleitorais. No parecer, o MP opina pelo deferimento da medida liminar consistente no afastamento de Jamil. O MP recebeu a denúncia em março e se manifestou na última segunda-feira, dia 6 de junho. A ação popular tramita na 4ª Vara Cível e foi proposta pelo vereador Marcelo Lessa. Já tinham essa decisão que não poderia ser vereador ou candidato e simplesmente também quem compõe uma chapa de um partido, né? Por exemplo, presidente, vice, tesoureiro, o que for. E aí me chamou muita atenção essa situação, fui, averiguei, levantei e vi de fato que não pode ser ali o presidente, não pode ter envolvimento político, partidário. E aí a gente entrou com ação, né? Porque eu acho que a paridade ela tem que ser igual para todos, né? A gente não pode usar de um cargo, de uma companhia mista para fazer política. Segundo a ação popular, a nomeação de Sabrá ao cargo teria sido irregular, porque não foi respeitado o intervalo de 3 anos do desligamento do Partido Social Cristão, o PSC. Ele ainda participou das eleições de 2020 e tentou se tornar prefeito da cidade. Segundo o MP, ele estaria usando do cargo para promover a própria imagem política. E a gente só quer que cumpra-se a lei, né? A lei tem que ser cumprida. Eu acho que a gente não pode, em momento algum, a gente ver uma coisa que está errada, ainda mais eu que sou fiscalizador, a gente é fiscal do povo, fiscal dos contratos, fiscal da prefeitura, fiscal na área da saúde, fiscal na área da educação. Então eu posso me curvar diante de uma aberração dessa. Quando questionada, a Prefeitura de Petrópolis informou que a lei que embasou a denúncia não se aplica à companhia, uma vez que o faturamento anual é inferior a 90 milhões de reais. Além disso, o município de Petrópolis possui regulamento de governança que não se aplica à obrigatoriedade do afastamento de 36 meses para ex-dirigentes partidários. Em Pedro do Rio, distrito de Petrópolis, um corpo foi encontrado dentro do rio e a polícia foi acionada. Quem traz as informações completas sobre o assunto é o Richard. Richard. Exatamente, Jorge. Um corpo foi encontrado no distrito de Pedro do Rio, né, no 5º distrito de Petrópolis, né, na manhã dessa segunda-feira. Esse corpo, ele não foi identificado, não tem a identidade dele divulgada, mas foi através de uma ligação para o Corpo de Bombeiros para poder fazer esse resgate. A Polícia Civil está investigando o caso. Inclusive, a delegacia responsável é a 106 delegacia que fica em Itaipava. A gente lembra que não há ainda a divulgação e que o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, de Correios. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olhem só, a pessoa com transtorno do espectro do autismo tem direito à carteirinha de identificação que garante a prioridade no atendimento e no acesso a serviços públicos e privados, principalmente na área de saúde. A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, CIPTEA, foi criada em 2020 e batizada de Lei Romeu Mion, que é filho do apresentador de televisão Marcos Mion e tem transtorno do espectro autista.
O intuito é garantir a atenção integral, a prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados para os portadores do transtorno. Em Petrópolis, a carteirinha foi regulamentada por meio de uma lei de autoria do vereador Eduardo do Blog. O autismo ele não é visível. Você não olha uma criança autista numa fila, você não olha uma criança autista e diz que ela é autista. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender e de compreender. Isso dificulta o acesso a direitos. Direito à prioridade. O autista hoje, a legislação enquadra como uma pessoa com deficiência. Então, o CIPTEA é uma legislação nacional que a gente está adequando para ajudar que essas famílias tenham acesso aos seus direitos. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a rede municipal de ensino tem 429 alunos autistas matriculados em 125 unidades que contam com atendimento especializado. Para obter a carteirinha, é preciso solicitar ao órgão municipal, estadual ou distrital. A família deve apresentar um requerimento acompanhado de relatório médico com a indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, além de constar os documentos necessários do interessado e também do responsável legal ou cuidador. A CIPTEA tem validade de 5 anos, mas a família deve manter atualizados os dados cadastrais do identificado. E o mês de junho é voltado para a conscientização de doenças oculares nos animais. Os sinais aparecem nos primeiros anos de vida. Por isso, exames e a visita regular ao veterinário pode aumentar a estimativa e a qualidade de vida dos bichinhos. Seja de grande ou pequeno porte, de pelo escuro ou claro, os animais, sejam cães ou gatos, são grandes aliados. E toda parceria precisa de cuidados. E o mês de junho é dedicado à conscientização das doenças oculares nos animais. O que acontece? Por conta dos cruzamentos consanguíneos, vai existindo cruzamento de irmãos, de pais com filhos, e aí os genes recessivos, onde estão as doenças, eles vão se encontrando e as doenças vão acontecendo. A mudança no comportamento pode ser um sinal de dor ou incômodo. Nesses casos, o animal pode ficar abatido, com o corpo fraco e sem resistência. Dentre as doenças mais comuns estão a catarata e o glaucoma, e que surgem principalmente nos primeiros anos de vida dos bichinhos. Apesar disso, há tratamento por meio de cirurgia. Dentre as raças que mais apresentam catarata estão o Shih Tzu, Chow Chow e Fox Paulistinha. No entanto, o diagnóstico precoce pode amenizar o sofrimento dos animais. Ele tendo uma retina saudável, a gente retira aquela catarata cirurgicamente, a gente implanta uma lente intraocular, como se faz em seres humanos, a mesma técnica, e o paciente volta a enxergar. E existe o glaucoma, que o glaucoma não tem cura e dói. A gente começa o controle com um tratamento clínico, com tratamentos com colírios, e esse tratamento vai depender muito da resposta do organismo do paciente. Então, enquanto o organismo estiver respondendo a esse tratamento, a gente segue tratando. Outros cuidados no dia a dia podem ajudar a amenizar as dores, como o uso de colírios, mas a aplicação dos medicamentos precisa ser feita de maneira correta. A gente está sempre indicando colocar colírios lubrificantes, porque até a forma de você manipular e de ali colocar um colírio, você já vai prestar mais atenção naquela esclera, naquela superfície ocular, se está mais avermelhado, se não está. Para quem pretende adotar um pet, a dica é buscar informações sobre a raça e possíveis predisposições de doenças, para que assim o animal possa receber o cuidado necessário e crescer com saúde. Tem que cuidar dos animaizinhos, né? Mesmo. Em Petrópolis, teve formatura no Batalhão do Exército. Vamos voltar a falar com o nosso repórter, o Richard. Richard, conta pra gente sobre a solenidade. Isso mesmo, Roberta. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira no 32º Batalhão de Infantaria Leve da Montanha. A entrega da boina cinza, ela é um ato, é um símbolo, na verdade, que representa a garra, a determinação, a união de toda a tropa, no caso, da montanha. Essas são as imagens aí que a gente vai acompanhando, que foram realizadas durante essa cerimônia. A gente lembra que essa cerimônia, ela contou também com a participação dos familiares,
que puderam, inclusive, entregar a boina cinza para a tropa. Essa cerimônia foi realizada lá no 32º Batalhão, que fica na Vila Militar, aqui de Petrópolis. Além dessa entrega da cerimônia, a tropa ainda fez o desfile em continência ao comandante do 32º Batalhão de Infantaria Leve da Montanha, aqui da cidade de Petrópolis. Pelo que a gente vê aí, ó, estava bem cheio, inclusive, o evento lá, apesar do frio, né, pessoal? Aqui em Petrópolis, o pessoal não deixou de ir lá para poder prestigiar, então, aí, os soldados do Exército Brasileiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Bacana a formatura lá, a entrega da boina é sempre importante para um soldado. E olhem só, dados mais recentes divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal mostram que Nova Friburgo está avançando na geração de empregos em 2022, na comparação com 2021 e 2020. Nos primeiros 4 meses deste ano, a cidade já criou 785 novos postos de trabalho formais. Entre janeiro e abril deste ano, Nova Friburgo registrou 7.648 admissões, contra 6.863 desligamentos, com destaque para o setor de serviços, com saldo positivo de 906 postos de trabalho, seguido por comércio e construção, que também registraram mais contratações do que demissões. Na comparação entre março e abril deste ano, o mês 4 terminou com um saldo positivo de 335 contratações a mais que o anterior. Agora, se comparados os meses de abril de 2021 e abril de 2022, esse crescimento fica ainda mais evidente. Enquanto abril de 2021 fechou com saldo positivo de 91 novos postos de trabalho, em 2022, esse número saltou para 555, um crescimento de 83,6%. Em 2020, Nova Friburgo ocupava a 75ª colocação na geração de empregos, segundo dados do CAGED. Agora, em abril de 2022, o município saltou para a 6ª posição dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, sendo um dos melhores números da história. Já entre os municípios fluminenses com até 265 mil habitantes, Nova Friburgo aparece na primeira colocação. Legal aí. Vamos então agora saber como é que fica o clima para a nossa área de cobertura. Como previsão do tempo? Frio, né? Como fica o frio, pois é. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas vão variar entre 9 e 17 graus em Nova Friburgo. Mínima de 13, máxima de 22 graus em Paraíba do Sul. Mínima de 10 e máxima de 18 graus em Pati do Alferes. 8 e 16 em Petrópolis e Teresópolis. E entre mínima de 12 e máxima de 22 graus em Três Rios. Lá realmente é sempre mais quentinho, né? Pois é. Aí agora olha só. Na semana passada, 16 cervejarias artesanais de diferentes regiões estiveram presentes na Casa Odin, em Petrópolis, para assinar um contrato de locação financiado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que incentiva a participação dos pequenos comerciantes na Oktoberfest, evento previsto para o próximo dia 17, agora, essa semana, no Parque Municipal Paulo Ratti, em Petrópolis. Os preparativos para a próxima Oktoberfest estão a todo vapor. Com grande parte dos hotéis ocupados, a expectativa tem sido das melhores. E agora, um novo passo para compor a Vila Germânica como forma de incentivo do comércio local foi financiado pelo governo do estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. A gente criou um stand para receber as microcervejarias aqui da região, para poderem participar do evento. Muitas delas que vêm
por conta da crise da pandemia, por conta da crise das chuvas, não teriam condições de participar. Então o governo do estado coloca lá o seu stand de promoção da nossa rota cervejeira e abre oportunidade para esses empreendedores locais participarem dessa festa que é tão importante, tanto para a venda, né, o negócio deles, mas também para a promoção da rota cervejeira do Rio de Janeiro, que é uma das principais rotas turísticas do nosso estado. A Oktoberfest é um dos eventos responsáveis por reforçar o título de Petrópolis como a capital da cerveja. Apesar da intensa e diversificada quantidade de cervejas pelo local, a programação vai muito além disso. A turma vai encontrar muitas brincadeiras, tá? A gente tem os infláveis para as crianças menores, tem jogos cervejeiros, né, para adulto. Então, assim, as interações estão muito legais. Apresentações de Batalha Viking, né, que é uma apresentação teatral que a turma adora, né, uma batalha viking. Então, assim, a gente tem atrações o dia inteiro para todas as idades. Muita música. São 3 apresentações por dia, fora as inserções da banda alemã, que vai estar passando no meio da turma tocando e dançando. Então, tem muita atração, tem muita brincadeira boa lá. O empresário cervejeiro Felipe Carvalho diz que incentivos como o do governo do estado são responsáveis por fomentar a economia da cidade. Além de ser de extrema importância, tendo um cenário ainda de baixa economia, as coisas na cidade não estão caminhando ainda 100%, com certeza uma injeção de ânimo não só para o empresariado, né, sem dúvida, mas também para fazer toda a movimentação do centro da cidade, onde foi bastante afetado. Então, trazendo o Oktober, que vai ser lá em Itaipava, mas também atrai o turismo para cá, para Petrópolis, então, sem dúvida, foi visionário. Foram investidos aproximadamente R$200 mil para a compra do espaço aos cervejeiros. Como forma de agradecer e homenagear, foi entregue uma placa de reconhecimento da classe ao deputado. Tutuca ainda disse que o estado tem investido no turismo em eventos por todos os municípios do Rio. O Rio tem uma grande marca, que é a nossa capital, mas sempre teve um gargalo da promoção do interior. A gente atuou dando atenção a esses destinos, os que já estavam com os roteiros consolidados, com o seu destino consolidados, a gente atuou na promoção e outros a gente ajudou a organizar, né, a promoção desse destino. O governo do estado fez um trabalho por aproximadamente 2 meses com o objetivo de divulgar e fortalecer a economia e cultura de outras cidades do interior do Rio, com óculos de realidade virtual em ambientes públicos, onde era possível observar as belezas e atrações de outros municípios. A gente juntou o pool de produtores de eventos de Petrópolis e saímos um pouquinho da caixinha do turismo, que só está em feiras de turismo. A gente está promovendo os eventos e movimentando as economias, principalmente no interior do estado do Rio de Janeiro. Além da cerimônia, nesta sexta-feira também foi lançado o site do Turismo Cervejeiro, que mostra a rota ideal para curtir o melhor das cervejas pelas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Guapimirim. Para o empresário cervejeiro Vinícius Agostinho, os incentivos trazem esperanças de uma movimentação cultural e econômica. Foi na hora certa, né, pra gente. A gente já vem numa retomada de pós-pandemia, né, onde todo mundo, né, teve algumas dificuldades, né, todas as cervejarias tiveram dificuldades, assim como todo o comércio, né, em si. Né, e também tivemos esse problema das chuvas aqui na cidade, que afetou a gente bastante. Né, a gente, que eu digo, a cidade inteira, né? Então, esse apoio chegou na hora certa mesmo para fortalecer ainda mais a nossa união. Ainda temos alguns minutinhos, né? Temos. Bacana essa iniciativa, né? É sempre bom a gente incentivar, ainda mais o governo do estado, né? Que tem verba, né? Incentivar os pequenos empresários, né? E ainda mais aqui Petrópolis, que tem muitos cervejeiros artesanais, né? Tem, né? Bastante. Aqui tem uma gama boa de bons artesãos ali dentro das cervejarias ali, que praticam e fazem essa cerveja. Eu sou grande apreciador, posso falar atestar, que é muito bom. E temos a Deguste, né? Que é já tradicional aqui da cidade, né? Que pega aí cervejeiros, né, não tradicionais, só locais, mas também artesanais. Então é muito importante dar esse estímulo, né? Exato, sim, verdade. Agora vamos
vamos falar sobre coloração pessoal. Eu sabia que você ia puxar alguma coisa desse tema. Esse assunto, né? Você sabe o que é isso, Jorge? Você já fez um teste de coloração pessoal? Não. Qual é a cor que se adapta melhor ao seu tipo de pele, à sua cor de pele? É importante? Olha, faz diferença? Faz muita diferença. Olha. Eu já fiz o teste em casa, nunca fiz com uma profissional, mas eu já fiz o teste em casa e é muito bacana e é muito assim importante. Eu vou ler a matéria e depois eu conto para vocês como vocês podem fazer esse teste em casa. Olha só, aí o destaque do nosso segundo caderno é justamente desvendando a coloração pessoal. Entenda a técnica que promete identificar as cores que melhor se adaptam à pele de cada um. Diante de um espelho hiperiluminado com luzinhas de camarim, a consultora de estilo Mariana Aragão põe um longo tecido cinza sobre os ombros e o peitoral dessa repórter sentada à sua frente. Essa matéria foi feita pela Marina Lourenço. Depois vai até um cabideiro e puxa mais alguns lenços de outras cores para sobrepor ao atual. Começa então mais uma de suas sessões de coloração pessoal técnica que identifica, ou pelo menos promete identificar, as cores que tornam o visual de cada um mais harmônico. O primeiro passo, afirma, é medir a temperatura da pessoa. Então a profissional ela vai ver se a pele da pessoa é quente, se é fria e a partir disso, quais as cores ficam melhores, né? Cada uma das opções tem suas próprias cartelas de cor e todas divididas a partir das estações do ano, sendo que outono é atrelado a tons terrosos e alaranjados, primavera a vivos e ultracoloridos, inverno a escuros e profundos e verão a luminosos e pouco saturados. A ideia é ir eliminando as paletas que não valorizam o rosto em questão, o que, segundo ela, seria uma aparência cansada, com destaque para olheiras e manchas, boca arroxeada e um aspecto muito amarelado ou esbranquiçado. Olha só, e já pegando esse gancho aqui, foi exatamente isso que eu constatei, gente, olha só. Você fez toda a experiência, né? Eu fiz em casa, porque eu não estava acreditando, né? A gente vê vários vídeos assim na internet mostrando a diferença da coloração e né, da pele, do rosto. Eu falava assim, isso é balela, eu vou fazer. E aí, o que eles... Você pode fazer em casa, só que tem que ser sem maquiagem. Eu, por exemplo, aqui estou com maquiagem, né? Então, isso vai uniformizar todas as cores em relação à pele. Mas você, sem maquiagem, você vai de frente, vai ficar de frente à luz do dia, né? De preferência, à luz do dia, à luz natural. E aí, eu coloquei meu celular e comecei a gravar. E aí, eu coloquei uma blusa, assim, bem vermelha na minha frente e é impressionante, eu estava sem maquiagem, como realmente a cor vermelha, cheguei, como a da foto, essa cor da foto, depois, Matheus, se puder colocar, ela está segurando um verde e um vermelho na foto da matéria. Na foto da capa mesmo. Ali do segundo caderno. Isso, esse vermelho. Eu coloquei, assim, sobre mim, as manchas e as olheiras, elas ficaram muito mais... Ressaltou, né? Muito mais pretas, eu fiquei realmente com cara de cansada, as manchas ressaltaram, as olheiras em profundidade ficaram ainda mais escuras. Ou seja, vermelho não é uma boa opção para você. Sem maquiagem, não. Sem maquiagem, não. Aí eu coloquei o preto, ou colocava o branco, meu rosto iluminava, era impressionante, gente. Façam em casa, mas tem que ser com o rosto lavado. Vocês prendam o cabelo, né? Os homens também podem fazer isso, né? E vão trocando assim de cor, mas não pode ter interferência de outra cor, tá? Então vocês colocam assim em vocês e vão tirando. E é impressionante, quando eu fazia assim, ó, com vermelho, meu rosto ficava cansado, ficava assim escuro, e aí, por conta das olheiras e das manchas, luz né? natural, espelho e celular gravando. Exatamente. Então a galera já tem a dica depois, aí, né? ó. Aí eu fazia assim, tirava... E debaixo estava, eu não lembro se era o branco ou preto, o rosto iluminava. Colocava, o rosto escurecia. Impressionante. Olha. E hoje, né, as pessoas que usam essa técnica de coloração pessoal para ficar melhor com as cores, né? No mercado de trabalho, também para aparecer nas redes sociais. Então, essa questão da coloração pessoal tá bombando.
Tá vendo? Fica a dica aí para você, Roberta, sempre trazendo um tema aí diferenciado de dica pra gente. E você pode conferir a nossa matéria completa com todos os detalhes lá no nosso jornal. Isso mesmo. Acesse o nosso site, já está aí na sua tela, jornalcorreidamanhã.com.br. Eu vou saindo aqui para terminar a nossa edição de hoje, mas amanhã, a partir de 7h30, estaremos de volta com você ao vivo. Não se esqueçam de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais, pelo nosso site e também conversar com a gente, né, por lá. Exatamente. Mande seu recado, sua sugestão de pauta. A gente fica por aqui e até amanhã às 7h30. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.